Agora vamos falar do nosso runoff. Primeiramente, a gente vai falar o que é o runoff. Depois, a gente vai falar como que a gente vai fazer esse processo de colher o nosso runoff. E, por último, a gente vai aprender como que a gente vai interpretar os dados que a gente vai colher desse runoff. E agora a gente vai começar o processo de como que a gente vai colher o nosso runoff. Então, vamos ver agora como funciona esse processo. Primeiro, vamos ver os materiais. Aqui a gente tem nosso vaso de 6 litros com coco. A gente tem a nossa bandeja para colher o nosso runoff. Um copo para medir o volume que vai sair. A gente tem o nosso medidor de pH e EC. E a nossa solução de rega. Aqui a gente já separou 500 ml. E com o volume predeterminado, a gente vai conseguir ver qual que vai ser a diferença do que entrou para o que saiu. E com isso determinar a diferença e o volume de rega daí em diante. Então vamos ver esse processo em ação. Agora eu vou regar com os 500 ml. Esperar um pouquinho. E a gente vê que a gente vai ter o nosso runoff escorrendo aqui. E a gente quer capturar esse volume por completo. É importante escolher todos os runoffs, ou o máximo possível, para ter melhor controle da sua planta e conseguir antecipar qualquer deficiência. Agora a gente conseguiu colher toda a água que escorreu do nosso vaso. A gente vai pegar essa água, transferir para um vaso onde a gente consegue medir o volume para a gente determinar, né, qual que é o volume que foi retida pelo vaso. Então vamos agora remover aqui. Transferir essa água aqui para o nosso vaso que a gente vai medir. Grande maioria entrou. Dá para ver que a gente está mais ou menos com 250 ml de runoff. A gente colocou 500, então a gente teve 50% de runoff. Isso indica que a gente usou mais volume do que seria o necessário para a gente atingir o ponto de rega ideal para a nossa planta. Não existe um problema em utilizar uma porcentagem de runoff a mais. Você simplesmente está potencialmente desperdiçando água e nutrientes que poderia ter conservado. Você sim também, quando você usa um excesso de rega, está conseguindo evitar qualquer acúmulo de sal um pouco melhor do que você conseguiria se você estivesse usando uma porcentagem menor. Se você tem uma porcentagem menor de 20%, a probabilidade é muito alta que você vai começar a acumular sal no substrato e isso pode causar problemas para a sua planta daí em diante. Agora que a gente já determinou o volume da nossa rega, vamos agora ver qual que é o EC e o pH dessa solução do nosso runoff, que a gente vai comparar com os valores que a gente já sabe que entrou no começo, na rega, e com essa informação a gente consegue determinar daí em diante como que a gente vai fazer a concentração da nossa solução pré-regada daí em diante. A gente vai pegar o nosso medidor de novo. Colocando dentro da solução, mais uma vez a gente vai começar com os nutrientes, com o EC. Então aqui dá para ver que o EC está 6.2, 6.3, que é 4.2 a 4.3 EC a mais do que a solução que entrou na rega. Isso quer dizer que tem muito sal acumulado naquele vaso de coco. E por conta disso, quando a gente regou o nosso vaso, aquele excesso de sal saiu na rega e entrou nesse copo aqui, e a gente conseguiu medir isso no nosso runoff. Isso indica que a gente ainda tem que tratar muito esse coco antes que ela esteja pronto para receber qualquer planta. E a gente só iria conseguir saber essa informação através desse processo
de medir o runoff do vaso. A gente está medindo a diferença do EC, da água de rega que entrou, para a água de runoff que saiu. Agora a gente vai ver o pH. pH que entrou 5,8, agora está saindo 4,7, que é já quase um ponto inteiro a menos do que entrou. E isso também indica que esse acúmulo de sal no coco também está causando uma alteração grave no pH, e a gente conseguiu identificar isso através do runoff, que também é mais uma coisa que a gente não iria saber sem ter feito esse processo antes de plantar a nossa planta. Então, para rever a importância do runoff, foi somente através desse processo que a gente conseguiu identificar que esse coco não está pronto para ser utilizado no cultivo e ainda precisa passar por outros processos antes de ser utilizado. Então, faça o runoff sempre que puder.